Thaís, como as doenças físicas e emocionais são cocriadas na realidade humana? Seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo da nossa série de sessões de reprogramação mental 360 graus, 100% online e 100% gratuitas. Se você deseja entender como funciona todo o processo de cocriação de realidade de uma doença na nossa vida, como os padrões inconscientes existentes na nossa mente ativam o gene da doença no nosso DNA e como desprogramar esses genes para que você viva a sua verdadeira essência saudável e perfeita. Então, se você deseja entender mais a fundo como funciona todo esse processo, fique aqui comigo porque eu tenho certeza que esse vídeo é para você. Entenda logo de início a seguinte questão: não existe nenhuma doença que não seja criada, que não seja ativada por intermédio de intensas conturbações no sistema emocional. Todas as doenças existentes, elas precisam de um sistema emocional em desequilíbrio para que elas sejam ativadas no nosso corpo. Entenda o que eu vou falar. O nosso sistema imunológico é a maior central de defesa que existe no mundo. Não existe uma central mais completa e eficiente do que a central do sistema imunológico. Nós temos todas as ferramentas capazes de destruir qualquer agente externo que tente invadir o nosso corpo e desequilibrar o nosso metabolismo. Então entenda que quando você veio ao mundo, o teu sistema imunológico era extremamente perfeito, com todas as ferramentas necessárias para que você tenha uma existência saudável, feliz e plena, certo? Então, quando você está vivendo processos emocionais intensos, o teu corpo produz uma carga hormonal de hormônios do estresse, fazendo com que os hormônios do prazer sejam destruídos pela carga hormonal desses hormônios de estresse. Certo? Eu não sei se vocês estão conseguindo compreender, mas eu estou trazendo uma linguagem bem leiga para que todas as pessoas entendam o que eu estou falando. Quando você está vivendo fortes emoções negativas no teu corpo, essas emoções, elas ativam os hormônios do estresse. Hormônios de cortisol, hormônios de noradrenalina, certo? E esses hormônios são produzidos em altas escalas, em larga escala. Os hormônios que geram prazer, amor, alegria, ocitocina, dopamina, serotonina, eles são destruídos pela grande carga hormonal de cortisol e noradrenalina que estão sendo produzidos em alta escala no teu corpo. Então, todas as vezes que você vive fortes emoções negativas que trazem angústia, sofrimento, tristeza, revolta, culpa, vergonha, essas emoções fazem com que haja uma descarga de hormônios de cortisol e noradrenalina que vão destruindo o teu corpo aos poucos. Então, eu sempre falo que quando as pessoas elas estão vivendo intensos problemas emocionais, elas estão vivendo um processo de autodestruição 24 horas por dia, porque as taxas de cortisol altamente elevadas faz com que todo o teu corpo, todos os teus órgãos, todos os teus sistemas ficam extremamente estressados. E com esse tipo de estresse faz com que você tenha problemas em todos os teus sistemas existentes no teu corpo. Então, literalmente, a pessoa que vive uma depressão, todos os órgãos delas estão extremamente doentes. Todo o corpo dela está doente, porque a carga hormonal descarregada a todo pico de intensas conturbações emocionais faz com que ela passe por um processo de autodestruição 24 horas por dia, certo? Então, entenda
que o gene da doença, ele só é ativado no DNA através da ativação do hormônio cortisol. É o cortisol que ativa o gene da doença no seu DNA, fazendo com que o seu sistema imunológico seja desestabilizado. Por quê? Porque se ativou o gene da doença, o seu corpo precisa manifestar doença. E olha que lindo que eu estou falando. Existe uma pesquisa de Harvard. Eu estudei essa pesquisa quando eu fiz formação com o cientista Bruce Lipton e com o cientista David Hillman. Eles chegaram à conclusão, através de muitos estudos, né, de faculdades de peso ao redor do mundo, inclusive Harvard, que o ser humano é o único ser existente nessa existência terrena capaz de ativar o gene da doença somente com a força dos teus pensamentos e sentimentos. Olha o que eu estou falando. Essa informação nós vamos mais a fundo nas minhas sessões de reprogramação mental, que é o meu treinamento fechado de reprogramação mental, onde eu aplico o meu método, o método Trance 360 graus, o mais avançado e completo em desprogramação de crenças sabotadoras, traumas que existem no país, certo? Então, o meu treinamento fechado, eu vou mais a fundo nisso, mostrando as experiências cientificamente comprovadas, provando a capacidade do poder mental e emocional de um ser humano no processo da cocriação de realidade. E mais outro detalhe, o ser humano é o único ser capaz de manter a produção hormonal de cortisol e noradrenalina por mais de 24 horas sem cessar. Isso quer dizer que o ser humano consegue manter o pico de cortisol e noradrenalina por mais de 24 horas de produção em alta. Os animais, eles só têm picos de cortisol e noradrenalina em processos de acasalamento, em processos de fuga, para que eles possam se proteger de predadores. Quando eles já passaram por esse processo de fugir de predadores ou de processo de reprodução, o cortisol é estabilizado e voltado ao normal. O ser humano não tem essa capacidade de voltar ao normal logo após viver uma determinada situação que precise de cortisol e noradrenalina. O ser humano, ele consegue manter o pico de cortisol e noradrenalina por mais de 24 horas por dia. E isso é cientificamente comprovado. E eu estudei isso com Bruce Lipton e David Hillman, que é uma formação de reprogramação celular e de DNA que eu fiz internacionalmente. Entenderam? Então vocês conseguem entender a capacidade, a força que existe dentro de nós através dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções e comportamentos que faz com que a gente crie as doenças na nossa vida? E depois de eu ter te mostrado toda essa história, né, comprovada cientificamente falando, eu cheguei à conclusão da seguinte questão: as doenças existentes aqui não são criações de Deus, do universo, do átomo, do éter, da matriz divina, da matriz holográfica, da substância amorfa, enfim, não importa como que chama a energia que você acredita que rege todo esse universo. Não importa. Entenda que nenhuma doença existente aqui, ela é uma criação divina. Ela é uma criação do universo. Ela é uma criação humana. O ser humano, ele só sintoniza doenças na realidade dele quando ele se desconecta da tua essência interior. Quando ele não tem amor próprio, quando ele se vitimiza, quando ele entra na culpa, na vergonha, eu chamo esse processo de autoflagelação. A pessoa fica se autoflagelando o tempo todo, se culpando, sentindo vergonha de si mesma. Ou seja, ela está totalmente distanciada da sua essência interior. Quando você desceu aqui nessa terra, você estava conectado com a sua essência. Existem pessoas que já descem desconectadas.
certo? Isso aí a gente vai para um lugar bem mais a fundo, que são as pessoas que já chegam com problemas sérios de saúde. Essas pessoas, elas já vêm com resgates espirituais muito intensos e elas já vêm desconectadas para que elas passem por esse processo e se conecte à sua essência interior novamente, certo? Mas a maioria das pessoas, elas já vêm totalmente conectadas, unificadas com o teu eu interior, com a tua essência próspera, feliz, saudável, rica, feliz, abundante. Essa é a tua essência. Essa é a essência das 8 bilhões de pessoas da face da Terra. Quando nós nos desconectamos com essa essência, a doença, ela precisa vir para que você desperte a sua consciência e se unifique novamente com a tua essência interior. A pessoa, quando ela não tem amor próprio, que ela se culpa o tempo todo, que ela se vitimiza o tempo todo, ela entra num looping de caos muito intenso. E esse looping continua reverberando na realidade dela. Então eu falo que o caos estabelece. O inferno desce na vida da pessoa. Por quê? Porque se ela se distanciou da tua fonte, do teu amor próprio, do Deus se ela acredita, do eu interior, da centelha divina que há dentro dela, ela precisa colher os frutos desse distanciamento. E esse distanciamento faz com que as doenças sejam criadas. E aí vem os traumas, as angústias, as fobias, as tensões. A pessoa, ela entra em frequências extremamente baixas, que são as frequências de autodestruição, frequências de contração, de acordo com a escala das emoções humanas do cientista David Hawkins, que é vergonha, culpa, tristeza, apatia, vitimização, não merecimento. E quando ela entra nessas frequências, o caos estabelece. Se ela não buscar ajuda de profissionais especializados em traumas, em crenças sabotadoras, essa pessoa vai viver toda essa existência em um verdadeiro inferno. Por quê? Porque a tendência é piorar cada vez mais. Porque qual é o propósito da doença? É você se reconectar com você mesmo. É você aprender a se amar, se respeitar, se acolher, se aprovar. A doença, ela serve para isso. A doença física, ela já está sendo manifestada na tua vida há muitos anos no teu sistema emocional. Não existe nenhuma doença. Não existe nenhuma doença que se manifesta no corpo físico sem antes já ter sido criada no mundo emocional. Thaís, eu sintonizei a gripe. Então isso quer dizer que eu só sintonizei uma gripe porque o meu sistema emocional está em desequilíbrio? Obviamente. Senão, esse vírus já teria sido destruído logo quando entrou no seu corpo. Por quê? Porque o teu sistema imunológico é a maior central de defesa que existe no mundo. É uma central extremamente perfeita. Não há erros no sistema imunológico. Nós temos todas as ferramentas possíveis para curar qualquer tipo de doença que existe. Qualquer tipo de doença. Qualquer tipo. Quando os profissionais de saúde dizem que a sua doença não tem mais solução, é porque você entrou num estado de incapacidade tão grande, de distanciamento com a sua essência interior tão grande, que já não tem mais o que ser feito. Mas, se você reverter essa história e acreditar que sim, tem solução para o teu problema. Sim, a cura está dentro de mim, a cura não está lá fora. A cura não está em nenhum outro local, a cura está dentro de você. Quando eu passei por aquela purificação de 1 ano e meio na minha vida, que de acordo com uma visão clínica, eu vivi uma depressão profunda, iria adiantar os medicamentos que a medicina tradicional iria impor sobre mim? Não. Por quê?
Porque o remédio, ele não vai na fonte que está criando esse caos no meu eu interior, no meu sistema emocional. Ele camufla, ele dopa, ele diminui os efeitos dessa grande bola de neve de intensas conturbações no meu eu interior. Ele tem essa função, diminuir a minha dor, diminuir o meu sofrimento e não curá-lo. Olha que lindo que eu estou falando. Então, quando eu tive essa consciência através dos meus estudos, quando você lê o livro A Biologia da Crença, do cientista PhD Bruce Lipton, você entende que não existe nenhuma doença na face da Terra que não seja curada. Quando você se reconecta com o teu eu interior, com a tua fonte, com a tua capacidade. O impossível é criação humana. O universo é um mundo de infinitas possibilidades. O câncer tem cura? Tem. E ele está dentro da onde? Dentro de você. A cura para o coronavírus está dentro de você e não lá fora. Olha que lindo. A cura para a tua doença imunológica está dentro de você. Doenças autoimunes. O problema está onde? Dentro de você. Sistema emocional. Olha que lindo. Todas as doenças, a sua crise de pânico, a sua crise de ansiedade, aonde está a cura? Dentro de você. Quando você cura os teus traumas, quando você cura as tuas crenças sabotadoras de inferioridade, de não merecimento, de incapacidade, de falta de amor próprio. Você não se ama, você não se respeita, você não se aprova, você não se acolhe, você só sabe se flagelar o tempo todo. Chega um momento que o corpo não aguenta mais. E aí a doença física se manifesta. E tem outro detalhe que eu vou mais a fundo com você. A doença, quando ela sai do estado emocional, do estado invisível que a gente chama, para o estado visível, que é a manifestação no corpo e da matéria, né, o corpo da matéria, ela já está sendo curada. Olha que lindo. Presta bem atenção, eu vou repetir de novo. Quando a doença se manifesta no estado físico, na matéria, ela já está curada? Já. Por quê? Porque antes dela ser manifestada no estado físico, ela já estava sendo ativada. Ela já estava passando por fortes momentos no sistema emocional. Todas as vezes que eu vivo situações que abalam o meu sistema emocional, eu, Thaís, reprogramadora mental, se eu não buscar equilibrar as minhas emoções, limpar o que eu estou sentindo, essas emoções continuarão vibrando no meu sistema emocional, porque elas são feitas de prótons, nêutrons e elétrons. Ela é feita de átomos, ou seja, energia e movimento. Tudo é feito de átomos, até as suas emoções. Olha que incrível. Olha que incrível. Por isso que não existe vítima. Por isso que não existe acaso. Não existe acaso em um mundo feito de 100% de energia e movimento. Não existe. Tudo é eletromagnetismo. Você atrai aquilo que você vibra. Você atrai aquilo que você pensa. Você atrai aquilo que você sente. Você atrai através dos teus comportamentos mais frequentes. Não existe vítima. Não existe acaso em um mundo 100% feito de energia e movimento. Então, a doença que você sintonizou, ela é feita de energia. Ela só está na tua vida porque você sintonizou através do teu radar. O ser humano é um grande radar. Imagina eu como uma antena parabólica gigantesca, um grande radar, onde eu emito ondas 24 horas por dia na minha vida. E essas ondas vão sintonizando eventos de mesma frequência hertz para a minha vida. Então, se eu emito onda de dor, de sofrimento, de culpa, de caos, de dívida, o que eu vou sintonizar? Dor,
caos, dívida, doença, problemas, enfermos. Não tem como eu sintonizar o contrário. Então, quando você se imagina como um grande radar que emite ondas de frequências de pensamentos, sentimentos, comportamentos, emoções e ações, você entende que você não é vítima de nada. Você entende que o acaso só existe para as pessoas que estão adormecidas na ignorância da Matrix. Não existe acaso. Tudo o que está acontecendo está no controle do universo, através daquilo que ele está filtrando no seu campo eletromagnético de 3 metros de comprimento, que existe ao redor de você e ao redor das 8 bilhões de pessoas existentes na face da Terra. Gente, vocês têm uma ideia do nível dessa aula? Agora imaginem no meu treinamento fechado, nas minhas sessões de reprogramação mental, o que os meus alunos não descobrem. Olha que lindo que eu estou dizendo. Então, eu quero que você saia dessa aula entendendo o seguinte. Não importa a gravidade da doença que existe na sua vida neste momento. Ela só existe porque você carrega intensos traumas. Traumas familiares, bullying, incapacidade, merecimento, revolta, vergonha, culpa. A maioria das pessoas que vivem depressão, crise de pânico, crise de ansiedade, elas têm uma culpa gigantesca dentro do eu interior dela. Essa culpa, ela vem através de inúmeros acontecimentos da infância ou acontecimentos de alto impacto que aconteceram na realidade delas. Entenda mais uma questão que eu vou falar aqui para vocês. A sua mente é dividida em 2 partes. Metáfora, tá? Essa divisão, ela não acontece certinha. Aqui é uma, tracinho, aqui é outra. Não. Essa divisão foi uma metáfora que Freud, que Jung, que muitos especialistas do subconsciente, Joseph Murphy, enfim, não importa. Eles estudaram que a nossa mente, ela é subdividida em consciente e inconsciente, ou subconsciente, dependendo da linha de estudo. No método Trance, nas minhas sessões de reprogramação mental, subconsciente e inconsciente são coisas diferentes, certo? Mas aqui, se você entender sub e in, tá tudo certo, vocês não vão sair prejudicados por isso, porque de certa forma isso é verdade, certo? Então, o seu subconsciente, tudo que existe ali, foi filtrado até os seus 5, 6 anos de idade. Isso já está diminuindo, porque as crianças estão cada vez vindo mais e mais e mais avançadas, certo? Tem crianças que montam o seu inconsciente com 4 anos de idade, certo? Mas vamos supor 6 anos de idade, tá? Até os 6 anos de idade, o seu inconsciente está sendo formado. E se o seu inconsciente está sendo formado, tudo o que aconteceu até os seus 7 anos de idade existe ali. Então, se você perdeu um grande ente querido, se você passou por momentos de bullying na sua infância, se você sofreu abuso sexual, se você recebeu abuso verbal, não importa o que você tenha vivido de grande impacto, positivo e negativo, está instalado no teu inconsciente. Aos 7 anos, 6, 7 anos de idade, o teu inconsciente fecha, certo? E o consciente se abre, que é onde rege 5% da tua vida. Vocês conseguem entender o tanto de conteúdo que eu estou entregando para vocês aqui? Tem pessoas que estão, meu Deus, o que ela está falando? Tem outras pessoas que já estudam sobre isso, yes, é isso. Nossa, incrível, entendi tudo. Mas tem pessoas que não. Então, por isso que eu recomendo as minhas sessões de reprogramação mental, que é o meu treinamento fechado. Porque lá, enquanto você não tiver entendido, a sessão não acaba. Aqui ela tem hora para acabar, porque senão vai ficar muito extenso, certo? Então, por isso que é muito importante fazer o método Trance 360 graus. Porque lá eu te explico
tudo a fundo até você entender e te dou técnicas altamente avançadas. Eu te dou o protocolo, você não precisa gastar energia tentando entender. Faça o que eu estou falando, faça o protocolo do método Trance, que é impossível você não se curar desses traumas e dessas crenças, certo? Então, eu quero que vocês entendam que até os seus 7 anos de idade, 6, 7 anos de idade, o teu inconsciente está absorvendo. Eu falo que nós, até essa certa idade, somos uma gigantesca esponja, onde absorvemos todos os acontecimentos positivos e negativos. Depois dos 6, 7 anos, você cria o seu consciente que rege 5% da tua vida. E o inconsciente, Thaís? Qual é a força dele sobre a minha vida? 95. Tem estudos que falam 96. Tem estudos que falam 98. Tamanho é o poder do inconsciente. Entendeu? Então, se você vê estudos que falam o inconsciente é 95, 96, 98% de poder sobre a tua vida, tá tudo certo. Por quê? Porque estudos muito avançados estão entendendo que o inconsciente, ele rege a tua vida. Ele tem um poder, uma porcentagem gigantesca. Então você, dependendo da sua linha de estudo, você acha 95, 96 e 98%. O que sobra é o consciente. Ou seja, o consciente não rege nada da tua vida. O consciente é aquilo que você quer. Eu quero ser curada, ok? Mas o que tem no inconsciente? 95%. Trauma, angústia, culpa, incapacidade, impossibilidade de cura. Vai curar? Nunca. Só vai curar quando você tiver ferramentas que acessem o inconsciente, desprograme a culpa, a vergonha, a angústia, o ressentimento, a revolta. Desprograme aquelas crenças, aqueles traumas e programe possibilidade, cura, certeza, capacidade, amor, alegria, vigor, disposição, força de vencer na vida. Quando você desprograma lá e programa o que tem que ser programado, a favor dos teus objetivos, sonhos e metas, a favor da tua cura, pronto, você estabelece a sua cura em mais de 100%. Tem alunos do método Trance que fazem verdadeiramente o método e tem 1000% de cura. 1000%, não é 100, é 1000. De alunos entrar e estar lotado de traumas fortíssimos. Bullying, abuso sexual, abuso verbal, trauma de pai e mãe, assim, de que quando você olha, você pensa, meu Deus, que situação difícil. Mas vamos lá, você quer mudar? Você quer mudar realmente a tua vida? Então vamos lá, entra no método Trance que eu vou te ajudar. Faça o que eu estou falando. Faça o que eu estou... Ah, mas eu não acredito. Não importa, eu não preciso do teu acreditar para que o meu método funcione. Você precisa acreditar na lei da gravidade para que ela continue manifestando na tua vida. Tudo que você joga para cima cai. Você precisa acreditar nela? Não, porque ela é uma lei. O método Trance é uma lei. Porque tudo que está ali é cientificamente comprovado. Cientificamente comprovado. Todas as maiores ferramentas de reprogramação de DNA celular, mental e emocional existem no método Trance. Só não tem resultado quem não faz o método. Quem não leva o método a sério. Quem não leva não tem resultado. Quem leva o método a sério do início ao fim é 100%, 1000% de cura. Eu falo isso com toda a minha convicção. Por quê? Porque aquela purificação de 1 ano e meio que eu vivi na minha vida, eu saí de lá em 60 dias. 60 dias, sem tomar nenhum medicamento tradicional. Nenhum. E eu falo isso com muito orgulho dentro de mim. Por quê? Porque eu mudei a minha vida. Eu curei a minha vida com algo que hoje eu ensino e eu disponibilizo para as pessoas
com valor justo diante da grande transformação que elas vão ter. Em 21 dias, em 60 dias, em 10 dias, dependendo da sua situação e do pacote que você comprar. Eu saí em 60 dias de uma intensa purificação em todos os pilares da minha vida, que na visão clínica é uma depressão profunda. Se eu sair em 60 dias com o método Trance, não existe nenhuma pessoa da face da Terra que não saia. Olha que lindo que eu estou falando. Então, eu quero que vocês entendam que o que ativa a doença na tua vida é o teu estado emocional. O que você está sentindo nesse momento? Pare por um momento e pense, o que eu estou sentindo? Olhe para a tua vida neste momento, de 0 a 10. O quanto satisfatória ela está sendo. O quão bom está sendo acordar e dormir todos os dias e dizendo que a vida é incrível. Você acorda todos os dias dizendo que a vida é extraordinária, que a vida é incrível, que é maravilhoso acordar todos os dias para realizar todos os teus sonhos. Se você não acorda dessa forma, sabe que está tudo errado. Você está distanciado da tua fonte de origem. A doença que você está vivendo não é um castigo de Deus. Não é um castigo de Jesus. Não é um castigo do universo. Não é castigo, porque não foram eles que criaram isso, foi você. Quando você se distancia da tua fonte de origem, você acessa outras dimensões. Dimensões contrárias a essa, que são doença, caos, angústia, tormenta. Consegui te levar a um nível de consciência superior a esse que você estava vivendo antes desse vídeo? A doença é criação humana. A doença, ela só se manifesta para que você caia a ficha e passe a se amar mais. Passe a se acolher mais. Passe a dizer não para as coisas que não estão trazendo bons frutos para a tua vida. Que você aprenda a dizer não para as pessoas que querem que você faça tudo por elas. Pare de aplicar a frase dane-se eu, salve-se os outros. Quando você diz dane-se eu, salve-se os outros, o que importa é que os outros vão pensar de mim. O que importa é o sorriso dos outros estampado no rosto deles. Dane-se o meu amor próprio, dane-se o meu bem-estar, dane-se a minha vida. As pessoas que falam isso para elas mesmas, a doença já está decretada. Porque o ser humano só aprende de duas formas, no amor e na dor. No amor e na dor. Enquanto estava no amor, você não via, você não escutava, você não aprendia, você não assistia o vídeo da Thaís até o final. Você não buscou ajuda, você não cuidou, você não fez a técnica Fênix, você não buscou terapia, você não fez nada. Você achou que estava tudo bem. Então, como você não escutou, não viu, não sentiu, fingiu que estava tudo bem, sendo que não estava, a doença física precisa ser instalada. Porque quem sabe agora você vê. E mesmo assim, tem pessoas que ainda resistem. A doença física já está instalada. Caos, conturbação, crises e mais crises insuportáveis. Porque quem vive crises de ansiedade, de pânico, sofrem muito. Sofrem muito. Mas muitas delas resistem à cura. Porque acham que estão fadadas a isso já. Porque Deus não quer que você fique doente. Deus quer que você se reconecte a Ele. Reconecte a tua essência. Passe a se amar primeiro, porque a pessoa mais importante da tua vida é você. Não é o teu marido, não são os teus filhos, não é o cachorro, não é o gato, não é ninguém, é você. E se a pessoa mais importante da tua vida é você, por que você não está cuidando de você? O teu corpo é um templo. Se você não cuida do teu corpo, se você não cuida de você, é como se você dissesse para o universo, eu odeio estar aqui. Poxa vida,
Eu não tinha que ter descido. Eu não gosto de mim, eu não gosto do meu corpo, eu não gosto dessa vida. Você está dizendo isso para ele. Você está rejeitando a tua existência aqui. E se você rejeita a tua existência, você entra em desalinhamento com todos os teus corpos. Existem vários corpos energéticos. A doença, ela começa aonde? No nosso corpo astral. Depois ela é manifestada nesse corpo. Enquanto você resistir à tua cura, enquanto você resistir em continuar nesse estado, tudo vai piorar. As crises vão piorando cada vez mais, até o momento que você entende por que você está aí e como sair daí. Quando você entende o que está acontecendo com você, quando você aceita, quando você se acolhe, quando você se aprova dizendo está tudo bem. Eu tenho crise de ansiedade, está tudo bem. Eu tenho crise de pânico, está tudo bem. Eu tenho doenças autoimunes, está tudo bem. Eu estou gripada, eu estou com coronavírus, não importa a doença. Está tudo bem, mas eu me acolho, eu me aprovo, eu entendo. Isso aqui só está na minha vida porque eu sempre digo não para mim mesma. E sim, para que as pessoas vão pensar de mim. Eu distanciei de mim. Eu distanciei da minha essência. Eu não me amo mais. Eu não me respeito mais. É os outros em primeiro lugar, depois eu. Mas na vida nada, não funciona dessa forma. É eu primeiro. É eu em primeiro lugar. É eu em primeiro lugar. Depois as outras pessoas. Porque eu só consigo fazer o bem para o outro. Eu só consigo estar bem com o outro quando eu estou bem com mim mesma. Se eu não me amo, eu não consigo dar amor para ninguém. Porque você nunca passou pela experiência do que é se amar. Então como é que você tem coragem de amar o outro? Você só sabe aquilo que você já passou pela experiência do que é. Você só sabe que 2 mais 2 são 4. Porque você já viveu intensas experiências que comprovam que 2 mais 2 são 4. Entendeu? Então você só sabe o que é o amor quando você se ama. Então se você não está bem consigo, você não está bem com mais ninguém. Você não consegue dar o teu 100% de presença. Eu estou aqui com você. Estamos juntos nisso. Não, você não consegue. Por quê? Porque você está desconectada com você. Então, gente, esse era o recado que eu queria dar para vocês. Eu quero que vocês juntem tudo isso que eu fui dizendo. Eu disse muita coisa que talvez 90% disso vocês não sabiam. Ou então tinham esquecido que um dia foram ditos para vocês. Porque tudo isso que eu estou dizendo não é novidade para quem realmente busca o autoconhecimento. Por quê? Porque isso está inscrito em todos os lugares. Todos. Em livros nacionais e internacionais. No livro mais lido do mundo, a Bíblia. Isso está escrito lá. Isso foi dito por Jesus Cristo. Isso foi dito por vários mestres que desceram aqui, trazendo o amor, a alegria, a compaixão e o entendimento sobre toda essa existência. Só não vê quem continua na ignorância da Matrix. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o like de vocês, curtem, compartilhem nas suas redes sociais, porque eu sei que tem muita gente passando por intensos problemas emocionais, intensas doenças que parecem não ter fim mais, que já desistiram, que já se entregaram totalmente e entenderam que já estão fadados a essa vida. E quando você compartilha esse vídeo, você dá um suspiro, você dá um ânimo. Essas pessoas, elas ganham uma sobrevida para continuarem andando e entenderem que tudo que está na vida delas tem solução. Não existe nenhum problema na face da terra que não tem solução. É você que não enxerga porque você não tem conhecimento. Um problema só permanece na vida de alguém por falta de conhecimento. A pessoa que tem conhecimento, o problema não permanece na vida dela. Transmuta em 24 horas. A pessoa
que não busca o autoconhecimento e entender o que está por trás de todas essas situações, ela permanece lá. Quiçá desencarna nesse estado. Certo? Então, compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas. Curtem esse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para que vocês recebam mais e mais vídeos que serão disponibilizados aqui todos os dias. Vão no Instagram da Cosmo, deixa sua perguntinha lá na caixinha que vai ficar disponibilizada até o dia 26 de março de 2021. É um presente meu para vocês, certo? Sigam lá esse Instagram e deixa todas as tuas dúvidas, que todas elas serão respondidas. Certo? Eu espero de todo o meu coração que vocês tenham se transformado através desse conteúdo. E mais outro recadinho para as pessoas que desejam fazer sessões de reprogramação mental. O meu treinamento fechado de sessões de reprogramação mental está com R$500 de desconto em todos os nossos pacotes. Todos. Isso só vai até o dia 26 de março de 2021, certo? Então, para as pessoas que desejam aprofundar, ter as ferramentas mais avançadas de cura de traumas e crenças, deseja realmente ter uma pessoa, né, que pegue na mão delas e faça toda a travessia do processo de cura, que é lindo, o processo de cura do método Trance, entra na nossa central de atendimentos, que vai estar no final do vídeo, aquele WhatsApp. Entra e toma conhecimento sobre os R$500 de desconto que eu estarei dando até o dia 26 de março e quais são os pacotes para que você possa se encaixar em algum deles e viver essa grande experiência que é despertar o poder do seu verdadeiro eu, certo? Beijo de luz para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.